Muito bem. Igual eu falei para vocês, a matéria de hoje vai ser números complexos. Na verdade, a gente vai começar a ver essa parte de números complexos aqui. A gente não vai acabar tudo hoje, não. Obviamente, com a matéria bem extensa. Eu vou começar com a definição padrão do que é um número complexo e conforme for andando a aula, a gente vai pegar e vai explicando o restante. Vou fazer o seguinte, eu acho que para poder entender bem o significado de um número complexo, a gente vai começar a trabalhar da seguinte maneira. Primeiramente, você sempre tem aqui no centro do diagrama os números naturais. Quem são os números naturais? O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, ou seja, os números naturais são os números que são inteiros e que são positivos. Depois eu coloco uma legenda aqui do lado explicando o que é cada letra. Um conjunto um pouco maior que os números naturais seria os números inteiros, representado pela letra Z. Esses aqui seriam os números inteiros. Então, por exemplo, os números inteiros são todos os números naturais e mais os números inteiros e negativos. Depois, um conjunto um pouco maior que os números inteiros seriam os números racionais. Os racionais, a letra que representa ele é a letra Q. Depois eu faço uma legenda aqui do lado. Então, vamos só colocar os números naturais, ficou meio pequeno aqui, seria o 0, o 1, né, o 2. Os inteiros seriam todos os naturais e mais o menos 1, o menos 2. Os racionais são todos os números onde dado por quociente de números inteiros. Exemplo, todo número natural, em particular, ele é inteiro, e todo inteiro vai ser racional. Então, o que o racional tem a mais do que os inteiros? As frações, por exemplo, um meio, menos um terço, menos um quarto, né? E assim vai. Toda fração assim são números racionais. Então, todo natural é inteiro, todo inteiro é racional. Aí, se você pegar agora e juntar com os números irracionais, o que são números irracionais? São números que não podem ser escritos como quociente de inteiros. O que significa isso? Raiz de 3, por exemplo, é um número irracional. Raiz de 2, o π, né? Todos esses números aqui, vamos colocar seno de 3, por exemplo, também é um número irracional. Então, todos esses números aqui são números irracionais. Se você pegar e juntar os racionais com os irracionais, você vai ter o conjunto, então, dos inteiros, dos reais. Tá? Então, os reais é a união dos racionais mais os números irracionais. O que a gente vai ver hoje é um conjunto um pouco maior que esses, que são os números complexos. Então, o que são os números complexos aqui? Vamos fazer um conjunto maior para englobar todo mundo. Os números complexos, além dos números reais, que é aqueles que estão aqui, que são esses dois aqui, né, os racionais mais os racionais, os complexos têm coisas do tipo raiz quadrada de menos 1, raiz quadrada de menos 5, e assim vai. Então, esses números estranhos aqui, números do tipo, vamos colocar 4 mais 3i, que eu vou explicar depois o que é esse aqui. São tudo tipos de números complexos. Então, são números onde você acaba tendo um valor i, e esse i aqui é chamado parte imaginária de um número complexo. Tá? Então, o que a gente vai ver hoje vai ser um conjunto um pouco maior que os números reais, que são os números complexos, representado por essa letra C aqui. Então, todo número real, em particular, ele é número complexo. Tá? E o que o complexo tem a mais do que os números reais? As raízes de números negativos, por exemplo, assim. Até aqui, pessoal, alguém quer perguntar alguma coisa? Ou está muito viajante? Ou está tranquilo? Ninguém? Então, vamos lá. Eu vou passar para vocês aqui uma legenda, então, pessoal, para ninguém esquecer. Esse N, que são os números naturais, é, por exemplo, os números 0, 1, 2 e segue infinitamente. Depois, o Z
que são os inteiros, ele engloba todos os números naturais e mais os números inteiros, porém negativo. Exemplo, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Depois a gente acaba tendo aqui os números racionais. Quem são os números racionais? Os racionais, por sua vez, são todos os números inteiros mais as frações. Exemplo, 1/2, 1/4, -7/3, e dos números inteiros. -2, 0, 1, 3, né? Então, são números cujos exemplos, o conjunto, obviamente, não está completo, aqui são só alguns exemplos, certo? Continuando aqui, pessoal, depois tem os números irracionais, que é essezinho que está aqui, ó. Os irracionais, eles não se misturam com os números racionais, são conjuntos separados. E quem são os racionais? São as raízes de números que não são exatos, assim, nem infinitos. Exemplo, raiz de 3, raiz de 2, menos raiz de 5, certo? Raiz cúbica de -8, vamos colocar -8, tem que é exato. Raiz cúbica de 7, por exemplo. Então, todo número cuja raiz assim não é nem exata nem infinita é um exemplo de número irracional. Tá? Outros exemplos aqui, você pode pensar o número π, também é um exemplo de número irracional. Vou colocar um seno de 2, por exemplo, seria um outro exemplo aqui. E assim vai. Então, você tem infinitos exemplos também de números irracionais. Tudo bem, pessoal? Essa primeira ideia aqui? Agora, quem são os reais, né? Que é aquele R que está lá. Os números reais é quando você junta os números racionais com os números irracionais. Se você pegar e juntar os dois conjuntos racionais com os irracionais, você acaba tendo os reais. E um conjunto acima desse conjunto dos reais são os números complexos. E os complexos engloba quem? Todos os números racionais que estão aqui, mais as raízes de números negativos. Exemplo, dentro dos complexos, existe raiz quadrada de -1, existe raiz quadrada de -5, tá? Então, toda raiz quadrada de número negativo, ela existe dentro dos números complexos. Depois dessa iniciação aqui, gente, eu vou começar, então, a trabalhar com vocês algumas ideias de para que serve o número complexo. Eu vou tentar dar uma direcionada aqui, mostrando onde é que você pode pegar e utilizar os números complexos. A primeira coisa que eu vou fazer com vocês aqui é definir o que é a unidade imaginária. Deixa eu usar a definição que está no livro aqui, ver se está melhor. Bem, vou colocar da minha maneira mesmo. Bom, o que é então a unidade imaginária? Bom, vou colocar unidade imaginária é o número complexo I, quer dizer, esse I para a gente aqui ele vai ser um número. Entenda o seguinte, eu perguntar para você o que é um número, você vai falar assim, o número é o número 1, é o número 2, é o número 3, né? Então, no caso aqui, esse aqui ele representa um número chamado unidade imaginária. Então, unidade imaginária é o número I, pertencente ao conjunto complexo, tá o quê? É o número I pertencente ao conjunto complexo, tá o quê? I elevado ao quadrado é igual a -1. Significa na prática o seguinte, pessoal, que esse I aqui ele é um número complexo.
Então, se você pegar esse número complexo e elevar ao quadrado, ele vai dar, no caso, menos 1. Tá, destaquem isso aqui vai ser o cerne, né? Vai ser o âmago do nosso conteúdo daqui para frente. Tá? Então, no caso, i ao quadrado igual a menos 1. Gravem isso, é o que a gente vai utilizar reiteradamente. Vamos pegar alguns exemplos aqui, quer ver? Exemplo. Se eu perguntar para você, calcula para mim a raiz quadrada, por exemplo, de menos 4. Lembra que dentro dos complexos, o nosso universo aqui ele aumentou. Você saiu dos reais e foi para os números complexos com um conjunto maior. Quem é a raiz quadrada de menos 4? Bom, menos 4, eu sei que menos 4 é equivalente a 4 vezes menos 1. Nós sabemos disso, que menos 4 é equivalente a 4 vezes menos 1. Bom, eu sei também, pela definição que eu tenho de unidade imaginária, que menos 1 é igual a quem, gente? Menos 1 é i ao quadrado. Então, se menos 4 é 4 que multiplica menos 1, e menos 1 é i ao quadrado, então eu posso falar o seguinte, ó, vou colocar 4 vezes i ao quadrado, já que menos 1 é i ao quadrado. A raiz quadrada de 4, quanto que é? É 2. Bom, e a raiz quadrada de i ao quadrado é i. Porque eu posso cortar esse 2 aqui com o índice que está aqui. Logo, então, a raiz quadrada de 4i ao quadrado é 2i. É o que está acontecendo aqui, pessoal. Tá? Então, toda vez que você tiver um número negativo e você for calcular a raiz quadrada dele, o procedimento sempre é esse. Se é menos 4, menos 4 é 4 que multiplica menos 1. Tirando a raiz menos 1, por definição, é i ao quadrado. A raiz quadrada de 4 é 2, a raiz quadrada de i ao quadrado é i. Estão conseguindo entender isso aqui, pessoal, todo mundo? Estão, pelo menos, assimilando alguma coisa, entender o básico? Em suma, sempre que você tiver um número negativo, para você poder utilizar número complexo, o que você faz? Você tira o negativo, no lugar do negativo você coloca i ao quadrado. Quer outro exemplo? Vou fazer outro exemplo aqui, ó. Raiz quadrada, por exemplo, de menos 9. Bom, eu sei que menos 9 é 9 que multiplica menos 1. Por definição, menos 1 é igual a i ao quadrado. Então, fica 9i ao quadrado. Raiz quadrada de 9 é 3. Raiz quadrada de i ao quadrado é i. Logo, a raiz quadrada de menos 9 é 3i. Lembra que esse i aqui não é uma variável. Esse i ele é um número. Tá? Esse i representa para a gente um número aqui. Ô, professor. Pois não? Pode falar? E se fosse uma raiz não exata, tipo menos 3, raiz de menos 3? Ok, vou fazer aqui então. Menos 3. Sem problema, mesma coisa. Eu sei que menos 3 é 3 que multiplica menos 1. Eu sei que menos 1, por definição, ele é i ao quadrado. Então, fica raiz de 3i ao quadrado. Bom, eu concordo com você. O 3 não tem raiz quadrada exata, deixa ele assim mesmo. A raiz de i ao quadrado é i. Então, aqui fica i raiz de 3, ou raiz de 3i, que é a mesma coisa. Então, nesse caso, eu só tiro o i de dentro da raiz. Legal, pessoal, entender essa ideia da unidade imaginária aqui? Então, o que é a unidade imaginária? É o número i, pertencente ao conjunto complexo, tal que i elevado ao quadrado é igual a menos 1. Isso que parece uma coisa sem importância, né? Uma coisa meio, o cara deu uma viajada, o cara divagou. Mas não, isso aqui tem uma aplicação pesada, tá? Em matemática. Você faz contas muito complexas utilizando isso aqui. Então, é uma ferramenta bem interessante. Bom, claro, depende do que você vai fazer daqui para frente. Se você vai para uma faculdade de engenharia, é fundamental que você saiba isso aqui. Se você vai fazer matemática, é fundamental que você saiba isso aqui. Se você fazer engenharia, é importante que você saiba isso aqui. Se você for para a área de humanas, provavelmente você não vai utilizar. Mas aí vira a cultura geral. Bom, beleza. Dito isso, o que eu vou trabalhar com vocês agora então, pessoal?
Vou fazer um exemplo onde você pode pegar e aplicar efetivamente isso que eu acabei de falar. Exemplo de aplicação disso aqui. Essas aplicações são bem interessantes, tá? Vamos então fazer o seguinte, quer ver? Vou colocar resolução de equações. No conjunto C. Lembra que o C que eu estou me referindo aqui são os números complexos. Então, toda vez que eu fizer menção aos números complexos, eu vou usar o símbolo dele, que é o C. Então, a gente vai resolver equações dentro desse conjunto aqui. Quer dizer, o nosso mundo ampliou bastante. Tá? Vou fazer exemplos aqui para vocês entenderem como é que funciona. Muito bem, exemplo. Resolva as seguintes equações no conjunto C. Resolva as seguintes equações no conjunto C. Ok. Vamos pegar a primeira aqui, então, pessoal. Por exemplo, um x ao quadrado mais 1 igual a 0. Pegar essa nível bem iniciante aí. Se eu perguntar a vocês, caríssimos colegas, como é que eu faço para resolver uma equação desse tipo aí? Qual seria a sugestão que vocês poderiam me dar para conseguir resolver essa equação que eu escrevi aí? Quem se manifesta para falar alguma coisa? Tem duas maneiras, pelo menos. Colocar o 1 do outro lado e fazer raiz nele? Isso é o jeito melhor e mais fácil. Uma outra maneira que também funcionaria seria aplicar a fórmula de Bhaskara, só que você teria mais trabalho, seria você ter trabalho extra à toa. O que você falou procede, Júlia. Fica x ao quadrado igual a menos 1 e colocar a raiz, né? Extrair a raiz, que é o que você sugeriu aqui. Que seria a raiz quadrada de menos 1. Beleza. Ah, professor, menos 1 não tem raiz quadrada. Calma, menino. Não tem raiz quadrada dentro dos números complexos. Dentro dos números reais. Os complexos tem. Lembra que menos 1, por definição, ó, tá aqui, menos 1 por definição é i ao quadrado. Aí fica assim, fica x igual mais ou menos. Bom, raiz quadrada de i ao quadrado é i. Logo, a solução aqui tem duas soluções. O x' seria i e o x duas linhas seria, no caso, menos i. Lembra que i aqui, gente, ele não é variável. Esse i, ele é um número. Ele é um número complexo, mas ele é um número. É só isso? É só isso mesmo. Acabou. Então, a solução, no caso, é i e menos i. Solução complexa. Ô, professor, e por que eu uso esse mais ou menos? Porque, na verdade, sempre que você passar a raiz quadrada, lembra? Você pega um valor positivo e um valor negativo aqui. Lembra disso, Gabriel, ou não? Ó, passou a raiz quadrada, vai pegar um positivo e um negativo. Aí, por isso, fica mais ou menos. É que eu achei que como usava agora o i, e ele valendo menos 1, não precisava mais usar essa regra. Não tem que usar a regra mesma. A regra funciona em qualquer caso, inclusive nos números complexos. Beleza? Bom, beleza. Vamos lá, vamos fazer então outro caso aqui. Suponha que a gente tem agora a seguinte equação aqui do segundo grau. Vou colocar como sendo letra B, 1x ao quadrado menos um 6x mais um 10 aqui igual a zero. Nesse caso aqui, gente, o que acontece? A equação é completa. Se a equação é completa, qual que é a sugestão aqui? Equação completa, você usa a fórmula de Bhaskara, que é aquela fórmula que você aprende lá na 8ª série. Beleza, usando o Bhaskara aqui, vou lembrar que é b ao quadrado menos 4ac. O b nosso aqui vale menos 6, fica menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 10.
Menos 6 ao quadrado é 36. 4 que multiplica 1 que multiplica 10 vai ficar menos 40. Logo, o nosso delta aqui vai dar menos 4. Você fala, professor, não tem raiz. Calma, não tem raiz nos números reais. A gente está nos números complexos. Nos complexos está tudo bem, está tudo certo. Vou fazer aqui do lado. A segunda parte da fórmula de Bhaskara, pessoal, é essa parte aqui. Menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. No caso aqui nosso, o que vai acontecer? Como é menos b, ó, esse menos... só lembrando aqui, para quem talvez está confuso aí, o nosso a, ele vale 1. O nosso b aqui, ele vale menos 6. E o nosso c, ele vale 10. Certo? A gente vai, então, agora utilizar isso aí. Aí temos o seguinte, quer ver? Vamos lá, menos b. Esse menos com esse menos aqui fica positivo. Aqui aparece uma raiz. Como aqui é um delta, pessoal, então fica no caso quem? O nosso delta aqui ele vale menos 4 sobre 2 vezes o 1, que é 2 mesmo. Aí, beleza. Rapidamente aqui, você pode me dizer o seguinte, ó, quem vai ser a raiz quadrada de menos 4? Vou fazer aqui um apêndice aqui, ó. Se eu tenho aqui menos 4, eu sei que menos 4 equivale a 4 que multiplica menos 1. Que eu sei que equivale, então, a 4, o quê? Menos 1, eu sei que é o quadrado, menos 1. Então, fica a raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de e ao quadrado é e. Então, no caso, raiz quadrada de menos 4 é 2e. É o que eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar 2e aqui. Sobre 2 aqui. Continuando, então, pessoal. Nesse caso aqui, eu vou ter duas soluções, uma somando e outra subtraindo. Percebam só, então, o seguinte, ó. Pegar como sendo x'. Se você analisar, ó, tanto 6 quanto 2 aqui são divisíveis por 2. Então, como o 6 e o 2 são divisíveis por 2, eu posso simplificar esse 6, esse 2 com esse 2 aqui. Logo, essa conta ela fica assim, 3 menos mais ou menos e. Aí eu vou ter duas soluções. Uma somando o i e outra subtraindo o i. Então, o x', ele é 3 mais i. E o x duas linhas, ele vai ser 3 menos i. Então, você acaba tendo soluções com esse formato aí. Vale muito a pena, antes de eu pegar e passar a atividade para vocês, explicar o que é cada parte aqui do número complexo. Para ficar bem claro isso aqui. Olha só. Vou colocar da seguinte maneira aqui, ó. Forma algébrica de um número complexo. Pessoal, quando você fala em forma algébrica de um número complexo, é porque tem duas formas. Tem a algébrica, que a gente vai ver agora, e mais adiante vai ter a forma trigonométrica, que é uma história bem diferente dessa. Todo número complexo ele é da forma A mais BI. Tá? Todo número complexo vai ter uma parte real, que pode ser 0, e tem uma parte imaginária, que também pode ser 0. Então, nesse caso, né, todo número complexo tem essa forma aqui, onde o A pertence aos números reais e o B também pertence aos números reais. E esse E aqui é a nossa unidade imaginária. No caso, o A é chamada parte real. E nesse caso aqui do B, nesse caso aqui, é a chamada parte imaginária do número complexo. Então, parte real com parte imaginária. Tá? E daí, né? E o que eu tenho a ver com isso? Bom, mais uma coisa. Quando
colocar tudo como sendo observações que fica mais fácil para entender. Quando a parte real é nula, ou seja, é zero, então o número complexo é chamado de imaginário puro. Então, o que é um número imaginário puro? É um número complexo, onde a parte real dele é zero. Vamos pegar um exemplo aqui, quer ver? Exemplo de um número imaginário puro. 2i, por exemplo. Com a parte real dele é zero e só tem a parte complexa, então, no caso aqui, é um número imaginário puro. Tá? Vamos pegar, por exemplo, agora o seguinte. Se eu tivesse um número complexo, vamos colocar 2 mais 4i. Então, nesse caso aqui, o 2 é a parte real e o 4 é a parte imaginária. Tudo bem, pessoal, isso aqui? Vocês conseguiram entender o que eu escrevi aqui? Não? Então, todo número real, todo número complexo tem a parte real e tem a parte imaginária. A parte real é aquela que está sem o i, e a parte imaginária é aquela que está com o i. É assim que a coisa funciona. Alguém quer perguntar alguma coisa, pessoal, sobre isso aqui? Ninguém? Então, tá, vou passar para vocês uma atividade. Isso aqui a gente vai ter que fazer uma atividade para poder entender essa parte inicial. E conforme o tempo for passando, a gente vai acrescentando conteúdos, tá certo? Eu vou selecionar aqui, então, para vocês fazerem uma atividade, pessoal, e mando para vocês para o grupo, tá? Para vocês poderem ir treinando aqui. Aí eu pego e corrijo essas atividades, no caso, na próxima aula, que vai ser quarta-feira. Alguém que